Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Santos pode ser uma ponte para a chegada de Neymar ao Flamengo para o Mundial de Clubes, Super Mundial. Eu mesmo perguntei no gramado do Maracanã, no último sábado, para o presidente BAP, e ele diz que observa sim o jogador e complementou: quem não quer ter um Neymar? Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vocês sabem que eu sempre fui entusiasta dessa situação. Muitos diziam, riam de mim: Neymar morreu para o futebol, não joga mais nada. Olha o que ele está fazendo no Santos. Novidade para mim, quem me acompanha? Nenhuma. O cara é craque. E um craque com um objetivo fixo na cabeça para poder chegar voando na Copa do Mundo, só podia dar nisso, acabando elevando o nível da equipe do Santos. Salário não é problema. Ele ganha menos do que a grande maioria dos jogadores do Flamengo. Mas nós vamos discorrer isso agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço para que vocês subam o like, dá essa moral, mete o dedo no like, mete o dedo com força. E também inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Gente, olha isso. Olha isso. É inacreditável. Você vai fazer história no nosso canal. Faltam 3 pessoas para batermos a marca dos 150 mil inscritos. 3. Estamos com 149.997. Seja você o de número 150 mil. Faltam 3. Agora é real. Iremos nesse vídeo bater essa marca e eu conto com a sua ajuda. Dá esse apoio para nós, para chegarmos a esse objetivo. Se você for o de número 150 mil e eu tenho acesso aqui, na live de logo mais, de daqui a pouquinho, eu irei falar o seu nome, você vai ganhar um shopping virtual. Iremos comemorar muito aqui no nosso canal. Dá esse apoio. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui para o Família da Nação. Quem vai ser o de número 150 mil, hein? Vamos lá, drone, pode subir. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Galera, eu tenho uma dica muito bacana para você. A SofaScores é o maior aplicativo de esporte, de um modo geral, do Brasil. Disparado. Quem tem, não utiliza nenhuma outra ferramenta, porque SofaScores é a melhor. Então, você pode acompanhar a performance do seu time, do jogador de forma individual, a maior nota, a menor nota, como ele performa ao longo do período, tudo através do SofaScores. Eu só queria fazer um pedido a você. Baixe através aqui, ó. Exatamente aqui. Do nosso QR Code. Ou então, na descrição e no comentário fixado, está o link para você baixar através de nós. Porque eles fizeram um desafio para a gente. Duvido bater 100 inscritos vindo por vocês. E só tem uma maneira de vir por nós, é através do nosso link. Se for lá no app e tal, aí não vai parecer que veio pelo Família da Nação. Então dá esse apoio pra gente, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai baixar através do nosso link, ou então vai no nosso link que está aqui na descrição, ou então no comentário fixado, para você baixar e ter a melhor ferramenta de esporte do Brasil, SofaScore. Galera, quem me acompanha sabe que eu sou um grande entusiasta da contratação de Neymar. E eu vou trazer dados aqui. O Flamengo tem 2 grandes jogadores no elenco, que é o Arrascaeta e o Nico Dela Cruz. Por exemplo, o Nico Dela Cruz, ele não jogou 50% do que o Neymar jogou, vindo de uma contusão de 1 ano. Uma lesão que foi a mais grave da carreira do jogador. O cara já está jogando
demais. E detalhe, jogando 90 minutos. Já temos informações de que ele estará na lista de convocados do Dorival Júnior para a convocação da seleção brasileira. Enquanto isso, nós temos um jogador caríssimo, que eu vou deixar claro aqui que não quero que vá embora, porque tem qualidade, mas caríssimo, que o Flamengo pagou à vista e que simplesmente não joga, que é o De La Cruz. Não joga. E detalhe, a gente sabe que quando voltar, a gente não pode contar com ele por um tempo longo, porque ele vive se machucando, né? É o rei do departamento médico. Então, o Flamengo precisa de um jogador para a posição de meio armador. O Arrascaeta, sabemos que é a mesma coisa. O Arrascaeta, ele não joga quarta e domingo, ele não consegue ter uma performance linear, uma performance crescente, por exemplo. Pelo contrário, ele acaba caindo de produção com a passagem dos meses. Isso não é de hoje. É só olhar o histórico desses atletas, que são incríveis, que são espetaculares, mas não conseguem manter um nível elevado de performance. Gente, o Neymar está jogando muito no Santos. Se você olhar a performance dele, ele mudou a equipe do Santos, que é um time que veio da segunda divisão, chega no Campeonato Paulista brigando para não cair, que quando ele chegou estava lá embaixo, entre os últimos colocados, e ele coloca como um dos melhores classificados, classificando-se em primeiro lugar do grupo. Ontem ele fez um golaço olímpico, belíssimo gol olímpico, e deu 2 assistências. E está jogando 90 minutos todos os jogos, leve, solto, nem parece que sofreu uma lesão gravíssima e que ficou um ano parado. Eu avisei. Muitos riram de mim. Gente, entenda uma coisa, o jogador que é acima da média, o jogador que é, sabe, o jogador craque de bola, quando ele tem um objetivo fixo na mente e ele se dedica por aquilo, e nós já vimos avisando, o Neymar ele construiu dentro da própria casa uma empresa que monitora até o tempo do sono dele. Exatamente a mesma coisa que faz Vinícius Júnior e o Cristiano Ronaldo. Quando ele acorda, ele entrega o anel que ele dorme, que monitora a qualidade, o tempo de sono, se ele chegou, quantas horas ele chegou ao sono REM, né, que é o sono mais profundo, e a partir dali, a empresa, as pessoas que o cercam, fazem todo o mapeamento, todo o cronograma do dia dele. Qual suplemento ele vai tomar, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Enfim, o cara, ele, além de ser craque, dele ter nascido com o dom que Deus deu para ele de jogar futebol, ele está focado na Copa do Mundo, que é daqui a 1 ano e meio. Então, o time que tiver esse jogador que tem esse objetivo claro em mente, né? A gente sabe que fora de campo sempre foi um problema e tal, mas ele entende que daqui a 1 ano e meio ele vai curtir tudo que ele vai curtir e tem para curtir na vida dele, mas até 1 ano e meio ele tem que se dedicar à Copa do Mundo. A gente sempre falou isso aqui nas lives. Ele é fissurado por fazer uma grande Copa do Mundo, coisa que ele ainda não conseguiu. E ele sabe que é a última oportunidade dele. Então o clube que tiver com ele vai se dar bem. E detalhe, quando eu era entusiasta disso há muito tempo, e conversei com o presidente Landim várias vezes, ele falou assim, Neymar ganha 75 milhões de reais por mês. Flamengo tem uma folha salarial de 35, entre 35 e 38. Tá bom. O Neymar hoje no Santos, ele ganha 1 milhão de reais por mês, que o Santos paga a ele. Ao que nos consta, a empresa que detém lá os direitos de patrocínio do Neymar, ele paga o Neymar, e aí é por fora, é a empresa que paga para explorar a imagem dele, mais 3 milhões. Então, assim, é um salário totalmente dentro da realidade do Flamengo, totalmente. O Neymar,
ele assina um contrato com o Santos de 5 meses, porque ele é uma ponte muito clara para um outro clube, e ele já declarou diversas vezes que sonha em jogar no Flamengo. Ele quer um segundo semestre ou na Europa, e não é qualquer clube na Europa, não. Ou ele quer um clube de Premier League, o que é difícil ele conseguir, porque na Inglaterra ele é muito queimado, ou um retorno para o Barcelona, né? Ou jogar no Flamengo, porque jogaria a Libertadores, o Super Mundial e a Copa do Brasil. Principalmente a Libertadores e o Super Mundial, o Santos não tem para disputar. Então, a gente tem que, obviamente, pressionar e levar essa ideia para a diretoria do Flamengo. E eu faço o meu papel. Eu, no gramado do Maracanã, no último sábado, após a conquista do título, eu fui ao presidente BAP e, assim, logo depois que a assessoria encerrou as entrevistas, né, não deixou mais a gente fazer perguntas gravadas, e eu cheguei para ele e falei se ele está observando e o porquê o Flamengo não fez nenhum contrato, não fez nenhuma proposta para o Neymar. Ele disse o seguinte: o Flamengo está monitorando o atleta de bem perto. A opção por não fazer nenhuma proposta, sabendo que ele queria jogar no Flamengo, era essa, de deixar ver como seria o comportamento dele no Santos, e nós estamos monitorando, disse ele. E aí eu falei, então as chances existem dele jogar no Flamengo no meio do ano. Ele falou assim, quem não quer ter um Neymar? Gente, o Neymar não é custo. O Neymar, o Santos paga 1 milhão para ele por mês de salário. Eu já falei que a empresa paga mais 3. O Santos, ele recebe muito mais, ele tem muito mais lucro do que pagamento ao Neymar, só pela imagem do Neymar. Para quem não sabe, o Neymar tem mais seguidores nas redes sociais. Aí eu tô saindo da esfera esportiva, que eu acho que seria espetacular o Flamengo ter. Flamengo joga com o Felipe Luiz, Flamengo do Felipe Luiz joga com um falso 9. Um jogador que circula ali na área, né? Que volta, busca, arma o jogo e penetra na área para poder fazer gol. O Neymar poderia jogar ali perfeitamente, ou até mesmo na vaga do Arrascaeta, revezar com o Arrascaeta. Tem vaga para ele no time do Flamengo. A gente, meu amigo, tem que pensar quem vai sair, porque o que ele joga é brincadeira. Então não se discute aonde ele teria vaga no time do Flamengo, porque vaga tem. Centroavante, né? Aquele meia de armação. O Flamengo não tem um centroavante fixo, mas tem aquele jogador que é o meia de armação que chega para pisar na área para poder finalizar. Então, vaga tem. E aí a gente entra na esfera do marketing. Flamengo busca sempre pré-temporada nos Estados Unidos para internacionalizar a marca. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Porque alguém já viu em algum jornal europeu, algum jornal americano importante, a presença do Flamengo na pré-temporada? Nunca! E o Flamengo tem uma oportunidade agora no Super Mundial de trazer um astro mundial, porque o cara não deixa de ser um astro, né? Você vê, as coletivas do Santos tiveram que mudar de lugar, porque não comporta a imprensa internacional toda. Pessoas foram morar em Santos, correspondentes de jornais importantes do mundo inteiro, até da Arábia, dos Estados Unidos, da Europa, da Inglaterra, da França, da Espanha, morando em Santos para poder acompanhar a performance do Neymar e fazendo perguntas nas coletivas. Então, na parte do marketing, o Neymar tem muito mais a acrescentar na parte de internacionalizar a marca Flamengo do que o Flamengo tem de custo ao Neymar. O Flamengo não tem nada a perder. Nada, absolutamente nada. E a gente espera que isso possa ser observado. Aí tem alguns poréns. O Flamengo, o Santos tem 13 rodadas do Campeonato Brasileiro a disputar antes da parada, antes do término do contrato do Neymar. E ele só poderia jogar 8. Porque ele jogando 8 rodadas, ele pode se transferir para um novo clube, jogando ainda o Campeonato Brasileiro por outro clube.
E isso não é nada difícil, gente. Porque os jogadores, eles são preservados em alguns jogos, eles tomam cartão amarelo, são suspensos, né? E de 8 para 13 é uma diferença de 5 rodadas, mais ou menos, né? Que ele teria que ficar fora. E claro que se ele tiver conversando com o Flamengo, no interesse claro que ele tem de disputar competições mais pesadas, de nível mundial, como o Mundial de Clubes, como uma Libertadores, é óbvio que ele mesmo vai chegar para a diretoria do Santos, que ele tem um acesso muito bom, né? Tem ali uma amizade muito grande, vai falar, olha, eu preciso ser preservado em alguns jogos, eu não posso fazer 9 partidas. Então, assim, é querer. O Flamengo tem nas mãos hoje um diamante bruto, um diamante onde o presidente já disse, quem não quer ter um Neymar? Então, meu amigo, dinheiro não é problema. O Flamengo gasta fortunas aí para contratar jogadores, gastou agora 5 milhões de euros para contratar o Juninho, desconhecido, queria gastar 10 milhões de euros para contratar o possante zagueiro do Internacional, Vitão, gastou 18 milhões de euros, quase 20 milhões, se eu não me engano, para contratar o Alcaraz, gastou 16 milhões de euros à vista para contratar o Nico de la Cruz, que não joga. Esse ano o Neymar, voltando de contusão, já jogou muito mais tempo e mais em termos de performance do que ele. Então, está nas mãos da diretoria e eu quero saber se você concorda comigo e vamos levantar uma hashtag agora. Todo mundo, geral, Neymar no Fla. Eu vou defender essa tese até o final. E vocês vão ver que a minha próxima pergunta ao Felipe Luiz no Maracanã vai ser se o Neymar se encaixaria no modelo de jogo dele. Você concorda comigo? Então vamos subir essa hashtag Neymar no Fla. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.